porque o tema desta noite é a igreja do novo pacto. Diga amém. Diga eu estou na igreja do novo pacto. Muito bem. Vamos ver o que é a igreja do novo pacto. Em Romanos capítulo 9, versículo 25, diz o apóstolo Paulo: assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Jesus chama a você e a mim de povo meu. E Jesus chama a sua igreja de amada. Por isso você está dentro do amor de Deus, é amado de Deus, e esta igreja é amada de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, maravilhoso, soberano Senhor das nossas vidas, toda a honra, toda a glória, tudo é teu, Senhor, tudo te pertence. E nós estamos aqui hoje, Senhor, pertencendo aos teus desígnios, reunidos neste santo lugar, para te adorar, para te louvar, ó Deus, para glorificar o teu nome, para prestar o nosso culto racional, oferecendo o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Recebe aquilo que vem de nós, Senhor, com uma expressão de amor, de gratidão. E nesta hora, Jesus, nós queremos nos abrir e com coração de terra boa, receber a palavra, que é a semente, que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Fala-nos, Pai, a todos que aqui estão neste santuário, aos que vão ouvir este CD, aos internautas, aos que vão ter acesso à mensagem na nossa página na internet. Fala a todos sobre a igreja do novo pacto. Revela, Senhor, tira as escamas dos olhos, rasga os véus que ainda possam existir sobre os corações. Desnuda a tua palavra, porque a verdade, Senhor, há de libertar o teu povo. E nós que somos embaixadores de Cristo, estamos aqui, Senhor, para dizer: eis-nos a nós, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Usa as nossas vidas, e que agora este altar seja a tua boca para cada ovelha, em nome de Jesus. E toda a igreja que assim orou comigo, diga amém e amém. Aleluia. Obrigada, irmão Ciro Thiago. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, filhinhos na fé, pedras que vivem, lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que fazem parte dos muitos pelos quais Jesus derramou o seu sangue, santos preciosos de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando identificou a sua igreja, ele não viu apenas um grupinho de pessoas. Ele não viu apenas placas de denominações. Ele não viu apenas um grupo de ovelhas. Ele disse: este é o meu povo. Esta é a minha amada. Deus se refere à sua igreja como a minha amada. Quando nós subimos ao altar desta igreja, Cristo vive, nós subimos aqui para cuidar das ovelhas de Jesus. Temos a consciência de que as ovelhas não nos pertencem. As ovelhas são do Senhor Jesus Cristo. E nós, ao subirmos aqui, queremos ter sempre este sentimento, que nós não estamos tratando apenas com pessoas, nós não estamos tratando apenas com uma massa humana, com gente, mas nós estamos tratando com aqueles que Deus chamou o meu povo, a minha amada. Esta é a igreja que Deus preconizou, esta é a igreja que Deus pensou desde antes da fundação do mundo. Igreja não é um acontecimento que Deus não está nem aí. Não é um aglomeradinho de pessoas que cantam, batem palmas, dizimam, depois voltam para suas casas, vêm na semana seguinte e tanto faz como tanto fez para Deus. Não, igreja não é isso. A igreja é a reunião daqueles que Deus se refere em Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nós precisamos de entender o que é igreja. Porque muito do que se ouve, muito do que se vê, do que se escuta, do que se lê, do que se assiste nas televisões, que diz que é a igreja de Jesus, na realidade, não tem nada a ver com a igreja cristã. Uma igreja, para ser uma igreja cristã, ela tem que pregar e tem que viver o evangelho da incircuncisão. Diga, incircuncisão. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 7, ele diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, Paulo está dizendo que a ele, Paulo, fora confiado um tipo de evangelho, o evangelho da incircuncisão. Como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Então, Paulo, o evangelho da incircuncisão. Pedro, o evangelho da circuncisão. Quando Deus quis falar com o povo judeu, levantou Pedro. Quando Deus quis falar com o povo predestinado, de origem gentílica, que não tinha sangue judeu nas veias, Deus levantou o apóstolo Paulo. Então, se a pregação da igreja de Jesus, hoje, é uma pregação baseada na circuncisão de Pedro, se a igreja hoje tem uma mensagem judaizante, logo, essa igreja se torna uma igreja da lei. Uma igreja do tempo em que a circuncisão vigorava. E igreja-lei, hoje, não existe. Na realidade, a lei constitui o quê? Uma sinagoga. Nunca existiu igreja no tempo da lei. No tempo da lei, o que existia eram sinagogas. Jesus entrava nas sinagogas, Pedro entrava nas sinagogas, os judeus iam às sinagogas. Então, igreja-lei não existe. Na lei existem sinagogas. Igrejas não são da lei. Igrejas passaram a existir depois da revelação da graça de uma palavra do evangelho da incircuncisão confiado ao apóstolo Paulo. Então nós temos um chamado a viver o cristianismo. Nós somos cristãos. O cristianismo não é o que se vê na televisão. O cristianismo não é o que você ouve nas rádios, lê nos jornais, a respeito da tradição da igreja. Nós nunca vimos, na Bíblia Sagrada, Jesus distribuir óleo para as pessoas, ou distribuir saquinhos de sal. Nunca Jesus deitou em cima de envelopes num monte, e jogou óleo sobre papéis e documentos do povo. Nunca Jesus fez estas coisas. O povo deste país e do mundo tem sido enganado durante séculos. Começou pelo engano da igreja romana, esse espírito de meretrício espiritual, que depois passou às filhas da meretriz, conforme diz o livro do Apocalipse. É lamentável, amados, imaginar que essa mistura de lei com costumes, com doutrinas de homens, com ritos, com cerimônias, com o céu, com o inferno, com o diabo, com o pecado. É lamentável imaginar que isso tudo seja chamado de cristianismo. Só que isso não é cristianismo. Isso é uma imitação. Isso é uma falsificação do evangelho. E é a luta que o apóstolo Paulo tinha quando ele se confrontava com Pedro e os demais apóstolos da circuncisão. Em 1 Coríntios 3,10 tem uma revelação importante. Segundo a graça de Deus que me foi dada, é Paulo que está dizendo isso. A Paulo foi dada a graça de Deus, não a lei.
Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. O que significa isso? A igreja de Jesus Cristo, até o apóstolo Paulo, não tinha fundamentos. A igreja de Jesus Cristo eram as sinagogas. Até Paulo. Paulo é que lança os fundamentos. Mas houve um dia em que Deus viu aquela igreja primitiva, que não tinha fundamentos. Pedro e os demais apenas pregavam o reino, o que eles tinham recebido de Jesus, e o Cristo na carne, os milagres que eles tinham visto. Deus mandou parar. Houve uma hora que Deus diz, basta. Porque havia uma igreja judaizante e havia uma igreja gentílica. Quando Paulo começa a pregar a revelação da graça, se estabeleceram duas igrejas. Uma igreja cristã judaica, que não existe, e uma igreja gentílica. Paulo disse, olha só, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Esse aqui é um chamado ao pregador, ao pastor, ao líder, ao bispo, ao apóstolo. Veja como você edifica a igreja. Porque a igreja tem um fundamento. E o fundamento é o que Paulo lançou, não o que Pedro mostrava. Agora, tem que se dar o fundamento certo para a igreja, e depois cada um veja como edifica sobre esse fundamento. Se edifica sobre madeira, palha e feno, o fogo vai provar, porque o fogo sempre vem para provar qual é a construção, qual é a edificação, sobre que fundamento está a igreja, a vida das pessoas. A pessoa é salva, disse Paulo, mas como pelo fogo. É salva, porque é salva por graça, mas vive aqui como pelo fogo. Agora, se edifica sobre ouro, prata e pedras preciosas, o fogo também vai provar, só que esta vida permanecerá inabalável. Amém? Então, como é que a igreja de Jesus tem sido edificada nos nossos dias? Em primeiro lugar, pouca gente sabe quem é Jesus. Filipenses 2,9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, ficam aí falando de Iemanjá, ficam aí falando de Zé Pilintra, ficam aí falando de Jezabel. A igreja de Jesus hoje fica aí falando de 7 catacumbas. Que mais que falam aí? Qual é aquela lá, o Tranca-Rua, essas coisas todas. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que ele tem o nome que está acima de todo nome. Então a igreja deve falar do nome que está acima de todo nome. Esse nome é Jesus. Amém? Isso, por exemplo, faz parte de ver como cada um edifica. O que é que está se colocando sobre o fundamento? Volte lá, 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Aqui que está o problema. A Bíblia diz que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Já foi posto o fundamento pelo apóstolo Paulo na igreja, que é o qual é Jesus Cristo. Qual Jesus Paulo lançou como fundamento à igreja? Qual? O ressuscitado. Não o Jesus de Nazaré, o Jesus carne, o Jesus judeu, o Jesus no cumprimento da lei. O Cristo pregado por Paulo, que é o Cristo ressuscitado, é o verdadeiro fundamento da igreja cristã, da igreja gentílica. Fora disso, meus irmãos, não há cristianismo. Ou a igreja está sobre o Cristo que ressuscitou, e mais ninguém e mais nada, ou não é cristianismo. Você está entendendo? Dizem as estatísticas do IBGE que no Brasil existem 20 milhões de crentes desviados. 20 milhões de crentes desviados. Não fomos nós que os pusemos para fora das igrejas. Foi a lei, foi o judaísmo, foi a condenação, foram as acusações espirituais. Deixaram o povo inseguro, com medo de demônio, com medo de encosto, com medo do inferno. Isto que está aí fora é uma falsificação da igreja.
é uma igreja judaizante. Não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Ouça, amado do Senhor, minha irmã querida, abençoada de Deus, fora da graça de Deus, não há cristianismo. Fora da graça de Deus, há judaísmo. Há o ministério da condenação e morte. O ministério da circuncisão de Pedro, de Tiago. Você está entendendo? E de que vivem as igrejas chamadas de cristãs hoje? As igrejas hoje vivem de condenação e morte. De pecado e de inferno e de acusação e de diabo e de demônio. Não é isso que vivem as igrejas hoje? Nós não podemos mais aceitar isso. Há um sistema corrompido, há um sistema doente, há um sistema que nunca viveu o verdadeiro evangelho, que é a incircuncisão para os gentios. Esse é o verdadeiro evangelho, esse é o legítimo. A grande maioria que se diz evangélica e cristã não faz parte do evangelho da incircuncisão. Ao contrário, faz parte do evangelho da circuncisão, da lei. E a Bíblia diz, se está debaixo da lei, está debaixo de pecado. Porque só quem está debaixo da graça não está mais debaixo do pecado. Você está entendendo? Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Deixa para mim no telão. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A igreja da circuncisão, a igreja da lei, não acredita nisto, Gilberto. A lei não acredita na palavra. A maioria dos pastores lança até maldição sobre o povo. Vive falando sobre maldição. Isso não é cristianismo. Isso não é gente séria, me desculpe, mas não é seriedade com a palavra de Deus. Você vai tratar o povo de Deus, a amada, desta forma, de suja, de pecadora, dizendo que tem maldição, que está sob a influência do inferno? Olha o que diz aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele se fez maldito para que você não tivesse maldição na sua vida. Diga, Ele foi o meu substituto. Fale com mais alegria, Ele foi o meu substituto. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou do evangelho da circuncisão. Cristo nos resgatou dos rudimentos da lei. É por isso que nós aqui não temos um tanque de água. É por isso que nós aqui não levamos as pessoas para se batizar no rio Tietê. Deus me livre, podia ser lá na nascente. É por isso que nós não levamos ninguém para se batizar, seja lá onde for, na Guarapiranga, na Represa Biles, nas cachoeiras límpidas de São Sebastião. Não. Se nós dissermos que isso é a sua salvação, nós estamos voltando à condenação e morte. Nós estamos chamando Deus de mentiroso. Você está compreendendo? A igreja gentílica aí fora, a igreja mistura lei com graça. Crê que a salvação começa pelo batismo nas águas, imagine. Crê que você precisa se batizar. Ou ainda crê que a salvação só é confirmada com o batismo nas águas. O que disse o apóstolo Paulo em Efésios 2:8? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então salvação não tem nada a ver com cerimônias judaicas. Ninguém... Saiba de uma coisa, amado. Ninguém no Antigo Testamento, até João Batista, batizou alguém. Não existe batismo nas águas em toda a Bíblia Sagrada, até João Batista. Não existe. Isaías nunca batizou, Jeremias nunca batizou, Daniel nunca batizou, Moisés, que trouxe a lei, nunca batizou. E nem eles próprios foram batizados por ninguém. E onde é que apareceu, bispo, esse assunto de batismo nas águas, que as pessoas hoje pensam que isso é fundamental? Uma tribo só, uma única tribo entre os judeus, chamada os essênios, de onde Jesus e João Batista descendiam,
Só essa tribo batizava nas águas. Mais ninguém. Mais nenhum judeu. Amém? Por que Jesus se batizou? Era batismo para arrependimento de pecados. Jesus não tinha pecados, mas ele estava no cumprimento da lei. E como ele era da tribo dos essênios, para que nenhum ponto da lei ficasse sem ser cumprido, ele passou pelas águas pelo batismo de João. Você está entendendo? Amém? Mas o que aconteceu no novo pacto? 1 Coríntios 1,17. Paulo diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com palavra de sabedoria, para que se não anule a cruz de Cristo. Olha só, a igreja da incircuncisão, a igreja do novo pacto, a igreja paulina, a igreja do Cristo ressuscitado, que é o fundamento, a igreja da qual nós fazemos parte, não tem chamado para batizar. Tem chamado para pregar o evangelho, amado. Tem um chamado para pregar o evangelho, não com esperteza humana. Porque esperteza e jeitinho anulam o sacrifício de Cristo. Você está entendendo? O que a igreja hoje tem feito? Anulado o sacrifício de Cristo. Total. Quando a Bíblia diz que Cristo levou o nosso pecado, aí fora dizem, opa, quem leva o nosso pecado é o tanque batismal. São as águas do batismo. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus levou a maldição, porque ele se fez maldição, dizem aí fora, não, você tem maldição. E ainda por cima hereditária. Tem que quebrar maldições. Agora, volte lá para mim, por favor. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não, é para voltar. Cristo, antes. Aí, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu pergunto à igreja, Cristo resgatou ou não resgatou, afinal de contas? Você acredita em quem? Na Bíblia, em Deus? Ou na palavra que está aí fora de um falso evangelho? Deus não chamou o apóstolo Paulo para batizar. Isso é coisa de judaísmo. Isso é coisa de João Batista, o último profeta da lei. E o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém. Eu preciso até de água. Eu disse que nós íamos esbarrar aqui. Esbarramos não, fomos a fundo mesmo. Não estamos esbarrando, estamos tratando destas que são as feridas, as chagas da igreja cristã aí fora. João 1:25 diz assim: e perguntaram-lhe, então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Fizeram essa pergunta para João Batista. Ele estava falando de Jesus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Então, por que você está batizando? Mais ou menos a pergunta que nós fazemos. As pessoas são de Cristo, são salvas, seguem a Jesus, então por que você batiza? Por que você segue João Batista? Por que você batiza? Olha o que ele respondeu. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, só água. Mas no meio de vós está quem vós não conheceis ainda, o qual vem após mim, já veio, viu gente, já veio. João Batista já era. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Quer ver mais? Lucas 3,16. Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você está entendendo? Deus disse a Paulo, não é para batizar. Paulo diz, escrevendo a sua carta, eu não fui chamado para batizar. Eu fui chamado para pregar o evangelho, não com sabedoria humana, porque senão, gente, eu anulo a cruz de Cristo. O que a igreja de Cristo tem feito na face da terra? Anulado a cruz de Cristo. Porque se você diz a uma pessoa,
Você, para ser salvo, tem que passar pelas águas do batismo. Você anula a cruz de Cristo. Você anula o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo não serve para nada. E aquele chicote? E aquela lança? E aquelas bofetadas, aqueles cravos, aqueles pregos? E todos aqueles espinhos, aquela cruz? Ora, será que tudo isso foi só um espetáculo para fazer filme de Mel Gibson? Amados, honestamente, será que não serviu de nada? A igreja aí fora tem dito que não serviu de nada pelas suas atitudes. Quando Jesus estava lá, naquela cruz, quando Jesus estava lá, com aquela coroa de espinhos na cabeça, traspassado por uma lança, sabe, injuriado, injustiçado, quando Jesus estava lá sendo, sabe, esbofeteado, quando Jesus estava lá com aqueles cravos nas suas mãos e nos seus pés, ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você, ele estava assumindo a nossa culpa, ele estava assumindo a nossa maldição. E quando ele gritou, consumatum estum, ele disse, está consumado, amados. Tudo está feito. Quem é o homem para vir hoje e dizer, eu anulo esse trabalho de Cristo? Eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar a Deus. Eu tenho que completar a obra que Cristo começou. Não! Cristo completou a obra e a consumou na cruz do Calvário. Irmãos, vamos cair na real. Vamos cair na real, vamos voltar à Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia tem razão. A Bíblia está certa. Portanto, batizar em água para perdão de pecados, ou para qualquer outra coisa que queiram argumentar e alegar, é levedar a massa, é anular o sacrifício de Cristo, é adulterar o evangelho da verdade. Você quer ver o que está escrito em Hebreus 6, 1 e 2? Você vai se arrepiar agora. Amarra aí o seu cinto, segura aí. Segura aí. Por isso, pondo de parte. O que é pôr de parte? Põe de lado. Põe para fora da sua vida. O quê? Os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quer dizer que Cristo, na sua doutrina, na carne, aqui no cumprimento da lei, o Cristo de Nazaré, tem o quê? Princípios elementares. Quais são os princípios elementares? Tudo que era judaísmo. Você está entendendo? O que a palavra de Deus vem lhe mandar fazer? Porque isso é uma ordem. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, põe de lado, põe para fora da sua vida. Deixemos-nos levar para o que é? Deixemos levar para o que é? Então quer dizer que tem uma mensagem perfeita e tem uma mensagem imperfeita. Olha só. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Isso aqui é comumente pregado todo domingo nas igrejas. Arrepende-te, pecador, vem para frente e aceita Cristo. E o ensino de batismos, põe de parte, meu amado. E da imposição de mãos, põe de parte. Da ressurreição dos mortos, ficar falando só, sabe, o que vai acontecer, o porvir. Você vai ter vida eterna com Deus. E do juízo eterno, pecador, irás ou ficarás? Se Jesus voltar hoje, olha o juízo, cuidado, o demônio, o nome no livro da vida. Põe de parte, diz a palavra de Deus. Dizem que o batismo tira o pecado original. Isso é história da igreja caduca romana. Anulam a cruz de Cristo. A igreja protestante também tem que batizar, senão não vale a salvação. Eu imagino aquele ladrão do lado de Cristo na cruz. Horas antes, minutos antes de ir para, partir. Aquele ladrão que estava à direita de Cristo disse, olha, você está aí blasfemando, murmurando. Ele não tem pecado, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele creu em Jesus e ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O que Jesus disse para ele?
Ah, não vai dar não tem nenhum batistério por aqui, cara. Você tem que descer da cruz, sabe? Eu sei que você está crendo, mas senão é incompleta essa obra. Ele disse isso. O que ele disse para aquele ladrão ali, que creu naquela hora? Ainda hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Então, batismo não serve para nada. Gálatas 2:21 diz: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Eu não anulo a graça de Deus. Diga com fé, diga: eu não anulo a graça de Deus. Irmãos, presta atenção. Se eu tenho que voltar às águas como João Batista e como Jesus, então Cristo morreu em vão. Se eu tenho que voltar a jejuar, a vigiliar, a ir para o deserto, lutar com o capeta, se eu tenho que ir para os montes, Cristo morreu em vão. Você percebe que a igreja de Jesus tem adulterado o evangelho? Em vez de pôr de parte os rudimentos, estão trazendo de volta os rudimentos para o altar, para dentro da igreja. Tem um homem no nosso ministério, no Rio de Janeiro, que passou por 18 denominações. Batizou 18 vezes na água. E chegou ao ministério e fumava e bebia e fazia sei lá mais o quê. Muitos dizem que o batismo nas águas é para morrer a nossa velha natureza. Se baseiam, imagina, em Romanos 6:3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo. Batizados em Cristo, não é na água não, é em Cristo. Cristo não é água. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O que a tradição diz, pastores? Diz que quando eu entro no batistério, na piscina, no mar, enfim, eu entro num túmulo. Que os meus pecados são enterrados ali, naquela água. Imagine. Depois eles abrem o ralo, a água vai, os pecados vão todos. Por que o Tietê está do jeito que está? Está assim de pecado. Ninguém aguenta. E todo domingo ele fica mais poluído, porque tem mais batismo por aí e tal, e lá solta o ralo e vai o pecado. Não, você entra e quando você mergulha, seus pecados ficaram lá. Quando você volta, não tem mais pecado. E Jesus, né? E Jesus, ó, tiquinho lá olhando. Faz alguma coisa, porque na cruz eu não fui suficiente. Salvador. Hebreus 9:10. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes, os sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Qualquer sacrifício da lei é ineficaz. Não serve, não aperfeiçoa, não regenera, não santifica. Sacrifício é enfado, é legalismo, é condenação e morte. Não aceite sacrifício na sua vida. Amém? Versículo 10. Os quais, os sacrifícios, não passam de ordenanças da... Então tem nada a ver com Deus. Baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, batismos, lavagens em águas, impostas até ao tempo oportuno da... Então, batismo é uma ordenança da carne. Diz que as ordenanças são impostas. São coisas impostas pelos homens. E eu queria dar boas novas de grande alegria para a igreja. Impostas até o tempo oportuno da reforma. A reforma chegou, igreja! Nós somos a igreja da reforma. Glória a Deus. Está acordado ainda? Tem irmão que está assim na cadeira. Está telado. Ele diz, o que é isso? Isto aqui é a igreja de Cristo. Isto é o verdadeiro cristianismo. Aqui pregamos o evangelho da incircuncisão. Amém? O que é que a reforma diz? A reforma diz, ponha de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ponha de parte aquelas coisas do Jesus de Nazaré. E deixe-se levar para o que é perfeito. Só quando você põe de parte esses rudimentos todos,
O judaísmo todo é que você vai para o que é perfeito. Senão você fica patinando na lei, na imperfeição da lei. 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. O que é o fermento? O fermento é a lei. Lança fora a lei. Mas não tem aqui, bispa, faz aí uma correntezinha pequenininha. Que eu estou com saudade da minha antiga. Eu não tenho nenhuma. Vamos fazer um pouquinho de fermento, leveda a massa toda. Um pouquinho de lei arruína toda a massa. Nesta igreja não há fermento. Nesta igreja não há lei. Porque nós já lançamos fora o velho fermento. Se você está aqui consciente, crendo com o seu coração, diga, eu sou sem fermento. Diga, eu sou sem lei, sem condenação, sem morte. Diga, eu tenho Jesus. Ele é Senhor. Ele se fez maldição em meu lugar. Ele carregou o castigo. Ele carregou a dor. Ele carregou a doença. Ele carregou o pecado. E Ele encravou na cruz do Calvário. Você recebe esta obra na sua vida? Amém. Glória a Deus. A lei, amados, tem feito muito estrago na vida do povo de Deus. Eu não sei quanto estrago a lei já fez na sua vida, mas eu ouço quem fala conosco em gabinete, manda carta, telefone, e-mail. Só estrago. Muito estrago. Olha o que diz Paulo a Tito em 1 versículo 10. Porque existem muitos insubordinados. Presta atenção nesse versículo aqui, porque não é coisa da bispa Solange, não. Está na Bíblia. Existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores. E agora? Especialmente os da lei. Entendeu, Isabel? Quer dizer que quando você ouve um pregador da circuncisão, você está ouvindo o quê? Um palrador frívolo. Bispo, o que é um palrador? Um papagaio. Currupaco, papaco, currupaco, papaco. Aí o povo diz, olha que bonito, está falando em línguas. Aleluia, aleluia. E ele está ali só da lei. Só rudimentos. Só campanhas, só demônio, só inferno. Olha os 302, os 615, os 940. Olha, 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 olha. A Bíblia diz, existem muitos insubordinados a Deus, a palavra, palradores frívolos que enganam, especialmente os da lei, os da circuncisão. Versículo 11. É preciso fazê-los. Está escrito ou não? É preciso fazê-los calar, está na Bíblia. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. É por isso, amado, que os papagaios ficam incomodados conosco, com o nosso ministério. Porque nós queremos fazer calar quem engana o povo de Deus. Porque o povo é amado de Deus. É a noiva pela qual Jesus morreu. E está sendo enganada. E nós vamos fazê-los calar, sim. Bispa, me diz uma coisa, como é que nós vamos fazer essa gente se calar? Sabe quando? Como? Mostrando a verdade, é isso mesmo, bispo. Mostrando a verdade às pessoas, porque a verdade liberta. Versículo 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, tem tanta fábula judaica, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. O que as igrejas hoje em dia fazem? Fábulas. Ai, por quê? Eu tive uma experiência. Eu vi um tigre. E todo mundo fica. E depois ele se transformou num leão. E depois a unção do leão veio sobre a igreja. E depois o leão se transformou num urso. E depois muitas aranhas. Amados,
E o povo diz, fala. Ai, olha que experiência. Ai, vão para casa depois de um culto. O que foi o culto hoje? Tigre, leão, urso, e aranhas. E é jogo de bicho isso daí? O que é? Ou é um zoológico? Não, aranhas e cobre-se tudo pro tantã. Amado, não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Fábulas judaicas, mandamentos de homens. Se pintar a unha, Jezabel. Se cortar o cabelo, se usar calça comprida, eis que fui ao inferno e vi as irmãs gritando. E as gavetas estavam cheias de cabelos das irmãs que cortavam os cabelos. E tinha uns pelinhos assim pequenos também, que eram das pernas. Tem uns maiores assim enroladinhos, que silas. Desviados da... Não posso olhar para vocês, não, eu dou risada. Desviados da... Eu sei porque vocês... Eu vou fazer um parênteses. Dona Regina, com todo respeito, eu sei porque a senhora chegou aqui que parecia um tufo. Uma coisa... Você viu o marido, não sentava do lado. Agora ele acaba de tocar, ele senta ali, abraça. Olha o que a Graça fez com a Dona Regina. Remoçou 30 anos. Você imagina como eu pensava que você era, com a sua idade, quando você chegou. Não é? Usa até brinco agora. Olha que bonita. Não podia. Olha, a blusa dela tem brilhos. Não podia, está chorando ali. Não se ocupem, amados, com mandamentos de homens desviados da verdade. A verdade está na revelação da graça de Deus. Olha, você não está aqui esperando eu lhe dar aqui no final do culto sal, óleo, fita, sabonete, pente. Ou você não está esperando que eu deite daqui a pouco em cima dos envelopes que chegaram aqui da oferta. Eu deito nos envelopes, não é? Ou então levo lá para a Serra da Cantareira. Ou pro Pico do Jaraguá, que tem mais mosquito ainda, faz mais frio. Não é? Eu estou lhe mostrando a verdade, amado. Eu estou lhe dizendo que você foi enganado, como eu, durante anos, por homens que eram desviados da verdade. É preciso fazê-los calar. O apóstolo Paulo, ele defendia intransigentemente a verdade absoluta da graça de Deus. Nós fazemos a mesma coisa. Segundo aos Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Não imputando aos homens as suas transgressões. Então, amado, presta atenção. Jesus não imputou transgressões a você. Não imputou transgressões ao seu povo. Então, se eu lhe levar para dentro de um batistério, eu estou lhe imputando transgressões. Eu estou lhe chamando de pecador. Eu estou anulando a cruz de Cristo. Eu estou dizendo que Jesus é mentiroso. Eu não estou dando valor à redenção. Você está compreendendo? Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Diga, eu sou um embaixador. Em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo, em nome de Jesus, nós vamos a público, a praça, a internet, nós vamos à televisão, às rádios, aonde Deus nos mandar ir. Nós vamos dizer às pessoas, reconcilia-te com Deus. Esta é a palavra. Você sabe o que Pedro dizia? Arrependei-vos. Era o evangelho da circuncisão. João Batista diz o quê? Arrependei-vos. E o que Paulo diz? Reconciliai-vos. Você está entendendo? Reconciliai-vos.
E as igrejas estão dizendo, ok, no Brasil e no mundo agora, nesta noite onde tem culto, pecador, arrepende-te. O que o nosso ministério está dizendo à volta do mundo nessa mesma hora? Amado de Deus, reconcilia-te com Deus, porque você é amado. Você é um predestinado, escolhido. Deus tem um plano para a sua vida. Bispo, o que é reconciliação? Para acabar. Como é que eu faço isso? Que a palavra desta aliança, a palavra do evangelho da incircuncisão é reconciliação. Olha, você tem apenas que crer que Jesus morreu, ressuscitou. Você tem que receber isso na sua vida. Você tem que receber por fé essa obra da salvação, o Senhor como seu Salvador. Amém? A Bíblia diz, se você confessar com a sua boca, crendo com o seu coração, que Jesus Cristo é o seu Senhor, você será salvo. Bispa, mas é tão simples. Pois é simples, como 2 e 2 são 4. Disse o apóstolo, é simples como um galo canta de olhos fechados. Interessante, né? Não precisa ler partitura. Lógico que é simples. Mas, bispo, peraí. Eu não preciso fazer aquele cursinho do pré-batismo. Amados, agora eu só conheço pré-vestibular. Pré-batismo não existe mais. Vamos todos fazer um cursinho para batismo. Não precisa. Porque em Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem tem paz com Deus, diga amém. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, eu tenho paz com Deus, porque eu acredito na obra da cruz. Diga, eu acredito que Ele morreu. Eu acredito que Ele ressuscitou. Eu acredito que Ele está vivo. Eu acredito que Ele levou os pecados. Diga, eu acredito que Ele fez uma obra perfeita e completa na minha vida. Amém? Você acredita nisso? Então você está reconciliado com Deus. Você é da nova aliança. Você é da graça de Deus. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é da igreja do novo? Igreja do novo? Agora não saia daqui e vá fazer média com legalista. Eu tenho que falar, viu, irmãos? Porque eu conheço pessoas e eu sei que depois ficam de tititi aceitando batisminho, indo assistir batisminho nas águas. Isto se chama adultério espiritual. E todo tipo de adultério é condenado na Bíblia. Ou então encontra alguém que fala, olha, eu vou te dar um pouquinho de óleo. Eu sei que as coisas não estão tão bem na tua vida. Leva esse óleo ungido lá da minha igreja. Vá de retro, Satanás. O verdadeiro óleo eu tenho. A unção do Espírito Santo na minha vida e você tem também. Então não fique de tralalá, de lero-lero com os judaizantes. Fale e não te cales a respeito da graça. Leve o evangelho da incircuncisão. Fala do amor de Deus. Fala da reconciliação que há em Cristo Jesus. Mas não se submeta nunca mais a nenhuma escravidão da lei, porque lei é maldição e morte. E quem está debaixo da lei está debaixo de condenação. Está debaixo de maldição. Ah, mas na lei também acontecem coisas. Amados, eu fui da lei 17 anos. Na lei você sobe um degrau, é uma bênção, por misericórdia de Deus. E desce 3, porque você está debaixo da maldição da lei. Você sobe 1 e desce 4. Você sobe 1 e você fica glorificando a Deus pelas migalhas que Ele lhe dá, não pelo conhecimento. Ele lhe dá pela misericórdia que se renova toda manhã. A graça de Deus não tem volta. É de degrau em degrau, é de vitória em vitória, de glória em glória, de patamar em patamar. Você vive a plenitude da graça sobre graça. Não volte para a lei. Não olhe para trás. Daqui só para o. Daqui só para o. Amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos todos ficar de pé. Bispo Rai vem encerrar. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira eu espero você. Eu tenho encontro aqui com você para lhe passar o recado do céu a respeito do novo pacto, da igreja do novo pacto. Você vai acordar para a vida. Aqui já caímos na real. Amém? Temos os pés no chão. E se o bispo agora falar, olha, ali na saída vão estar distribuindo gravetos da cruz de Cristo.
que a gente diz? Interna ao bispo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, pela tua graça, Jesus. Pelos nossos olhos iluminados, pelo conhecimento que nós temos, que nós recebemos de ti, ó Pai. E pelo compromisso que o nosso ministério tem em pregar, Jesus, em levar a verdade a todas as tuas ovelhas, ó Deus. Nós somos levantados para isso por ti, ó Pai, porque nós somos reconciliados contigo e, portanto, somos um ministério de reconciliação. Por isso, ó Deus, mais uma vez te agradecemos, ó Deus, pela obra grandiosa que tu fizeste na nossa vida, Jesus, na nossa igreja. Amém. Ó Deus, pela revelação, Jesus, desse Jesus. Pacto que é melhor e que é superior, Deus, Jesus, Senhor. À lei, a graça de Deus, ó Deus, onde o justo vive por fé, ó Pai, onde nós podemos tomar posse de tudo aquilo que tu já fizeste por nós, quando tu fosses o nosso substituto, ó Pai, na cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus, por esse amor incontido, esse amor generoso, ó Pai, esse amor transbordante, ó Pai, que nos alcançou, que nos atingiu, ó Pai, e nós aqui estamos hoje, ó Pai, neste santo lugar, ó Pai, como transmissores da tua graça, como instrumentos, ó Deus, dessa maravilhosa palavra para o teu povo, para as tuas ovelhas que estão cansadas, ó Deus, de tanto legalismo, ó Pai, de tantas imposições humanas, de homens inescrupulosos, ó Deus, que devem ser calados, ó Deus, e que se calarão, ó Pai, através da verdade que será pregada, que será levada sempre, Jesus, a toda criatura. Portanto, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela grande honra e pelo grande privilégio de termos os nossos nomes inscritos no livro da vida, e sabemos, ó Pai, que esta obra foi definitiva e que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aquele que nos reconciliou com o nosso Pai, Jesus. Somos colocados de volta, Jesus, no concílio. Estamos, ó Pai, bebendo, recebendo, ó Pai, tudo aquilo que é nosso direito, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Portanto, nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes das ovelhas do Senhor. E as ovelhas do Senhor digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Graças Glória a Deus. Vamos cantar. Olha o seu irmão e diga: fazemos parte da igreja do novo pacto, da perfeição de Cristo. Aleluia. Aleluia. O ressuscitado é que comanda as nossas vidas. As escamas já caíram. O véu já foi rasgado. Aleluia. Somos felizes. Quero ver a igreja feliz do novo pacto. Como é que se porta agora? Encerrando o nosso culto hoje. Vamos lá, moçada. Vamos lá. Moçada, viu? Moçada. Amém. Sua glória para estar comigo, morreu numa cruz para estar comigo, venceu o diabo para estar comigo, o véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso você é o Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte,
Glória a Deus. Boa noite a todos. Vão em paz, em nome de Jesus, até amanhã. E diga quem está ao seu lado: você já foi reconciliado com Deus. Aleluia. Boa noite Glória a todos. Deus. Boa noite.